A paz do Senhor Jesus. Vamos estudar a lição 12 do terceiro trimestre da Escola Bíblica de 2024. Amã teve um dia de cão. Além de não conseguir falar com o rei sobre seus planos de matar Mardoqueu, ainda teve que conduzir seu inimigo no cavalo do rei, vestido com as roupas do rei, usando a coroa do rei. Que humilhação! Até a própria família e os amigos já viam a sua queda. Os servos do rei chegaram para levar Amã para o segundo banquete com o rei e a rainha. Quando falamos de banquete, pensamos em comida, bebida, música, alegria, mas Amã estava preocupado. Ele sentia o perigo se aproximando. Nesse banquete tinha muito vinho. Era o banquete do vinho, tinha mais vinho do que comida. Era costume os reis e as demais autoridades convidados beberem vinho. Para os judeus que eram separados para servir a Deus, isso era proibido. No Novo Testamento não há uma proibição clara para os cristãos, mas conselhos, advertências dos perigos do álcool. Uma pessoa embriagada não tem poder sobre as próprias ações. Seus reflexos ficam lentos. Tem gente que bebe uma quantidade pequena apenas por prazer, mas outras não conseguem parar e isso se torna vício. Então, o melhor é abster-se para não correr o risco. Assuero sabia que Esther tinha alguma coisa muito importante para falar, já que arriscou a sua vida para isso. Quando o rei disse: "Qual é a sua petição? Até metade do reino se fará." Isso não é literal, é só uma expressão comum usada pelos reis. Esther usou de muita sabedoria para denunciar Amã. A mulher sábia espera pelo momento certo de falar e sabe muito bem usar as palavras a seu favor. Não adianta você falar com seu marido numa explosão de raiva. Espera a poeira baixar, depois você fala com ele. Esther explicou ao rei o que estava acontecendo. Mostrou a ele como era terrível a ameaça sobre os judeus. Revelou pela primeira vez a sua origem, porque o rei não sabia que ela era judia. Assuero, indignado, perguntou: "Quem fez isso?" Ele sabia que tinha assinado um decreto, mas não se inteirou dos detalhes do plano. Ele pode ter ficado furioso de saber que o povo da rainha estava em perigo. Antes, ele não conhecia a origem de Esther e ele amava muito Esther, né? De qualquer forma, Assuero concedeu um poder exagerado para Amã. Nós não podemos confiar cegamente nas pessoas, por mais que elas pareçam fiéis. Amã abusou da confiança do rei e acabou perdendo essa confiança. Esther foi firme e corajosa ao apontar Amã como autor do decreto. O povo judeu não podia se defender. O acesso ao rei era muito difícil. Para isso, Esther se valeu do seu cargo, que facilitava isso. Ela não se revoltou, não organizou uma rebelião, não jogou o povo contra o rei, agiu com sabedoria, com calma, sempre confiando em Deus e seguindo a sua direção. Assuero ficou tão furioso que saiu para o jardim. Isso foi muito importante. Nunca tome decisões na hora da raiva. Pare, pense, analise a situação, ore a Deus pedindo a sua orientação e então decida o que fazer. O ódio nos deixa cegos
incapazes de agir com justiça. Quando o rei voltou, se deparou com Amã prostrado sobre o leito da rainha. Não se sabe se ele tropeçou ou se ele se ajoelhou para poder pedir misericórdia sobre ela. O fato é que ele estava em cima da rainha, em cima da cama da rainha. Ele estava pedindo a ela misericórdia, porque ele sabia que a sua sentença seria a morte. Mas o rei interpretou isso como uma traição por parte de Amã. Os servos do rei fizeram chegar aos seus ouvidos a história da forca, inclusive do tamanho dela. Amã queria que a morte de Mardoqueu fosse um espetáculo grandioso para mostrar ao povo o seu poder. Os judeus, com exceção de Mardoqueu, se curvavam diante de Amã por medo, não por respeito ou por reconhecer a sua autoridade. O povo desprezava Amã, mesmo sem se mostrar. Por outro lado, admiravam e respeitavam Mardoqueu. Então o rei mandou matar Amã na própria forca que ele havia preparado para Mardoqueu. O feitiço virou contra o feiticeiro. Boa aula!